Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. Já sabe que o nosso programa passa de segunda à sexta-feira, às 23 horas, aqui na Curiacos TV e também na Rádio Vida 97.1 em simultâneo. Desde já, um abraço a toda a audiência e um abraço também àqueles que não nos estão a ver, mas estão a ouvir-nos. O nosso convidado de hoje é o Padre Gonçalo Porto Carreiro. Muito boa noite. Um bom ano de 2025 para si, senhor Padre. Recentemente nós assistimos novamente a uma tentativa de mexer no prazo que está devidamente legalizado, não é, pela lei, no prazo do aborto, o que novamente criou movimentos dentro da sociedade, tanto a favor como contra, mas nos mostrou que aparentemente aquilo que alguns achavam que era bom terem alcançado não estão satisfeitos, por assim dizer, e pretendiam alargar esse mesmo prazo. Qual é a leitura que faz, primeiro, desta tentativa de alargamento do prazo e depois, se efetivamente, em algum momento, um tipo de lei como esta poderá satisfazer quem quer que seja? Muito obrigado, é como de gosto que aqui estou, um bom ano também, mas é um ano jubilar, portanto é um ano especialmente importante. De facto, em relação a essa questão, creio que há uma questão formal que pode e deve ser tida em conta e uma questão mais de conteúdo que também não pode ser esquecida. A questão formal é que o referendo que foi feito no nosso país fazia menção expressa às 10 semanas, portanto não é aceitável que por lei ordinária se altere alguma coisa que foi aprovado por um referendo a nível nacional. Foi, aliás, este o argumento do Dr. José Ribeiro e Castro, num recente artigo publicado na Comunicação Social e que me parece que é de fácil compreensão e aceitação. Portanto, seria ir contra as regras da própria democracia, digamos, e do Estado de Direito, estar a torpedear uma decisão que foi referendada por todo o povo português através de uma lei ordinária que depende de uma maioria que é circunstancial, porque daqui a uns anos pode ser outra maioria. E esta questão é uma questão tão sensível e tão essencial que não pode flutuar em função das maiorias parlamentares, porque estamos a falar de assuntos da maior importância. A segunda questão é saber se, de facto, aquilo que a mulher gera é ou não um ser humano e se é um ser humano, se a vida humana deve ou não deve ser respeitada. A resposta a esta segunda questão não é uma resposta religiosa, nem muito menos uma resposta política, é uma resposta científica. O que é que diz a ciência? Graças a Deus, ninguém duvida, ninguém põe em causa que ali há um ser humano, não é? É um ser humano. Tem todas as capacidades próprias do ser humano? Não, claro que não. Como uma criança recém-nascida também não tem. Não é? Mas isso não quer dizer que não seja um ser humano diferente da pessoa da mãe. Não é? Até por isso pode ser ter outro sexo, por exemplo, não é? Ou a mãe pode ter uma doença que o filho não tem, ou o filho ter uma doença que a mãe não tem. Portanto, embora não possa subsistir senão na mãe, pelo menos durante aquele período da gestação, é uma outra pessoa e essa vida deve ser respeitada. Acho que é um princípio fundamental da nossa sociedade e da nossa cultura, precisamente por isso é uma cultura humanista, a defesa da vida humana e mais ainda da vida humana inocente, como é o caso. Saíram há pouco os números do relatório da Direção-Geral de Saúde sobre a chamada interrupção voluntária da gravidez no ano passado. E é muito impressionante porque os casos em que de facto estava em causa a saúde da mãe ou
havia uma malformação grave do feto, eram talvez 10, né, em um total de 120 mil casos. Ou seja, isso quer dizer que a grande maioria, a esmagadora maioria dos abortos que se praticam no nosso país não têm nenhuma razão de ser médica, nem do ponto de vista da mãe, nem do ponto de vista do filho. E isso acho que é um tema preocupante para a nossa sociedade, é algo que não podemos iludir. Vale a pena nós estarmos todos os anos a prescindir de 120 mil vidas humanas, não é? Que tanta falta nos fazem. E depois vamos para as manifestações contra a imigração, claro, que exato. acabam por ser essas populações quase que equilibram a nossa demografia, não é? Mas... Exatamente. E depois, quer dizer, hoje em dia, pronto, acho que sim, com certeza que a gestação deve ser sempre consequência de um ato querido, de um ato consentido, mas não há nenhuma razão para permitir ou querer uma coisa e depois anular aquilo que se quis. Sr. Padre, de alguma forma, há decisões das sociedades humanas que são considerados avanços, obviamente, e que acabam por ter expressão um pouco em todas as culturas. Eu recordo-me daquilo que nós consideraríamos horrível, que era a seleção que se fazia em Esparta dos bebés, e que exato, se não tivessem a estrutura física que eles achavam, claro, eles eram atirados de um penhasco, portanto, cometendo infanticídio, que na altura, obviamente, não teria nenhuma implicação social para eles, mas obviamente há um progresso quando nós começamos, inclusive, a ver que crianças nascidas, inclusive com determinadas particularidades, são na mesma amadas e trazem felicidade às suas famílias. A única questão é se realmente conseguimos avançar, muito daquilo que estamos a fazer parece de facto um retrocesso. Sem dúvida. Eu acho que é importante não termos a ingenuidade de pensar que a história evolui sempre num sentido de mal a pior, de mal a melhor, não é? Há certamente progresso, mas também há regressões, não é? E até mesmo coisas que antes foram vistas como um progresso, hoje são vistas como uma regressão. Por exemplo, a escravatura. A escravatura foi um progresso. Porquê? Porque antes o exército vencedor matava todos os vencidos. Não é? Sim. Quando deixaram de matar e mantinham-lhes a vida, embora tirando a liberdade, isso foi um êxito, foi um progresso. Nós hoje vemos bem a escravatura. Claro que não, a escravatura é infra-humana, não é aceitável, em caso nenhum se pode permitir uma coisa dessas. Mas naquela situação, de facto, foi, sem dúvida, não é, uma conquista, por assim dizer, em ordem a um humanismo que ainda estava longe de se ter alcançado. Algo, por exemplo, também semelhante à Inquisição. Se calhar os métodos da Inquisição nos confundem, nos baralham, nos escandalizam, e com alguma razão, porque, de facto, utilizava-se a tortura para obter a confissão. Mas a Inquisição, vista à luz daquilo que eram os processos da altura, supôs um enorme avanço, não é? Embora esteja anos-luz daquilo que hoje fazemos, e mesmo hoje também o próprio sistema judicial tem muito para onde caminhar e tem muito ainda a melhorar. Não é? Alguma coisa se tem feito? Sim, acho que sim, graças a Deus, por exemplo, por enquanto ainda não se põe em causa que o infanticídio é um crime, não é? Mas há países onde é permitido fazer o aborto à nascença da criança, o que de facto já não se distingue propriamente do infanticídio, como é óbvio, não é? Mas isto leva-me àquela questão até quando é que estaremos efetivamente, ou podemos esperar do ser humano, a satisfação completa de atingir a sua liberdade e com as devidas aspas. Porque se olharmos para a sociedade que temos atualmente, vemos que há aquilo que são considerados os métodos contraceptivos, sim, estão à disposição de todos, mesmo quem não tenha a possibilidade financeira, sim, eu creio que o Estado disponibiliza para que as pessoas tenham cuidado com isso. Lembro-me quando se começou a ter uma ou outra aula em que se falava de educação sexual, eu ainda sou da
fase em que começaram essas aulas e de alguma forma foi uma novidade, e isto devia nos levar para uma sociedade onde as decisões estavam baseadas em melhor informação. Logo, a acontecer o aborto teria que ser em última instância. Porquê? Porque eu tenho todos os passos necessários para que depois não tenha que tomar essa decisão. Sim. Eu acho que em caso nenhum poderíamos justificar o aborto, mas sim, é verdade, hoje em dia, não é? Pode-se alcançar o objetivo que alguns pretendem através do aborto, através de outras vias que não são tão gravosas, não é? Para o ser humano. Eu uma vez tive um episódio um pouco curioso que a mim me marcou, porque uma senhora, que nem sequer era praticante, embora tivesse sido batizada, professora de liceu, com uma cultura média, disse uma coisa que a mim me surpreendeu, porque me disse, sabe, eu compreendo que uma mulher faça um aborto, mas não dois. Eu achei aquilo um bocado estranho, porque isto não é uma questão de número, não é? Ou está bem ou está mal, se está mal, está mal em todos os casos. A primeira, a segunda. Claro, não é? E manifestei-lhe, de facto, a minha estranheza por aquela afirmação, e ela disse, não, é porque eu fiz um. E sei o que isso significa, não é? E depois não conseguiu engravidar, não conseguiu ter nenhum filho, e ela diz que muitas vezes, ao ver um miúdo, pensa porque é que este sim e o meu não. E a única resposta que tenho é que a mãe do outro era uma assassina. Não é? Portanto, ela própria penalizava-se constantemente pelo facto de não ter dado seguimento àquela criança, que era, ao fim e ao cabo, o seu filho. Não é? E não conseguia ultrapassar esse trauma. Claro que, neste caso também, como vai falar de esperança, e há sempre a misericórdia de Deus, que nunca podemos duvidar, e por muito grande que seja o nosso pecado, maior é o amor que Deus nos tem. Não é? Mas é interessante também para termos esta noção de que, com certeza, que a criança que é impedida de nascer é a principal vítima, mas a mulher que pratica esse ato também sofre as consequências de uma decisão tão radical. Não é? Sim, e daí fazer menos sentido ainda as propostas de alguns partidos de diminuir o tempo de reflexão. Exato. Sabe que eu acho que aqui estamos num caso de negacionismo científico. Não é? Como dizia há pouco, e insisto, quer dizer, não sou eu como padre que tenho que dizer se há vida ou não há vida, mas não, eu não tenho por que saber disso, não é matéria da minha competência, eu não estudei esse assunto, mas há algum médico, algum cientista que ponha em causa que desde o momento da concepção está ali um ser humano, que é um ser humano diferente do pai e da mãe que procriaram, que não, toda a gente tem... Não, de tal forma que, inclusive, em muitos países, não na maioria, a lei criminal prevê que, em caso de homicídio de uma mulher grávida, seja considerado também homicídio da vida que essa mulher... Sem dúvida. E até mesmo, curiosamente, nos primeiros livros penitenciais, portanto, que eram... livros que se punham à disposição dos confessores com os diversos crimes ou pecados e também a pena ou penitência prevista para cada um deles, também estava agravada, obviamente, a circunstância da mulher estar grávida e aquele que a ofende saber dessa situação. Olhando muitas vezes para aquilo que são as alavancas para este tipo de proposta política, muitas vezes é utilizada a palavra progresso, outras vezes são utilizados outros países como exemplo. É interessante fazê-lo nesta área, mas dificilmente falam nesses países quando é os salários, dificilmente falam nesses países quando é a qualidade dos serviços públicos. Exatamente. E eu acho que nós temos que não nos deixarmos levar por pensar que às vezes acontece, e eu acho que é uma expressão da saluice nacional, pensar que tudo o que se faz lá fora é melhor, não é? Com certeza que há coisas que se fazem no estrangeiro que são boas, mas nós não temos por que copiar acriticamente o que se faz no estrangeiro, até porque, como disse muito bem, se vamos agora adotar as leis penais, por exemplo, do Irão, talvez isso não seja muito útil para a nossa sociedade. Um bocado desagradável, exatamente. Portanto, temos que saber ver, haverá coisas boas e que poderemos, sem dúvida, importar, há outras coisas que são bastante piores e, portanto, temos que, de facto, evitar. Não é? E eu acho, quer dizer, que à medida que houver mais cultura e houver mais conhecimento, chegaremos a essa conclusão de que ali há uma vida humana e, portanto, temos que a respeitar.
Como sabe, Álvaro Cunhal, quando estava preso, fez o seu trabalho final como aluno de Direito, precisamente sobre o aborto. E é uma coisa muito interessante que ele, que é uma pessoa insuspeita nesta matéria, diz, porque diz, há uma coisa em que todos estamos de acordo, os que são contra o aborto, como nós os que somos a favor do aborto, porque ele era a favor do aborto, é que o aborto é um mal. Aquilo que nos distingue é que nós dizemos que é um mal necessário, enquanto que outros dizem que é um mal que nunca pode ser permitido, nem nunca pode ser consentido. Ora, se é um mal, não há um direito a um mal. Poderá haver algum caso excepcional em que esse ato possa não ser punido. Admitamos que sim. É como se agora entrasse aqui uma pessoa que nos quisesse matar e eu puxava de um revólver e disparava. Não estava a matar essa pessoa, estava a causar a sua morte, mas com um motivo justo, que era o motivo da nossa legítima defesa. Não é? E o Cunhal dizia isso mesmo, não é? Ele entendia que podia haver situações em virtude das quais não poderia ser punido, não é? Mas ele entendia que era um mal também. Interessante é depois do Partido Comunista ser contra a eutanásia. Exatamente, caso, não é? exatamente. Mostrando, de facto, uma posição diferente. Ainda antes de encerrar, de alguma forma, este tema, creio que foi levantado também para, de alguma forma, distrair as pessoas dos problemas reais que as pessoas querem ver resolvidos. Confesso que não lhe posso dar opinião sobre isso, porque implicaria estar a julgar as pessoas e estar a julgar as suas intenções. Mas creio que há aqui um problema, e a sua pergunta é pertinente neste sentido, que possivelmente o marxismo cultural deixou de fazer sentido, não é? Quer dizer, quem é que vai propor a nacionalização da banca, não é? O fim da propriedade privada? São questões que estão completamente ultrapassadas, porque o marxismo fracassou em tudo aquilo que eram as suas propostas económicas e que eram, de facto, revolucionárias, mas não houve país nenhum que isso produzisse qualquer melhoria, qualquer progresso, e muitas vezes teve custos elevadíssimos, como sabemos, há 100 milhões de vítimas, mais ou menos, contabilizadas à conta desse regime. Mas isto pode significar o quê? Que certas forças políticas que se reviam nessa ideologia tiveram que preencher o vazio que ficou deste fracasso. Não é? E se calhar é por isso que agora defendem estas teses. Não é? Sabe que, curiosamente, na União Soviética, depois da Segunda Guerra, a União Soviética perdeu imensos dos seus filhos na Segunda Guerra Mundial, como já tinha partido bastantes na Primeira Guerra Mundial também, e então tomaram uma atitude contra o aborto, curiosamente. Não por questões humanistas, nem por questões éticas, não era isso que lhes interessava, mas por questões de sobrevivência da própria população. Aliás, foi isso que, numa visita que eu fiz à China, me disseram que a política de um só filho tinha a ver mesmo com toda a dificuldade em alimentar tão grande população. E a partir do momento em que começaram a olhar recentemente para um ligeiro decréscimo em termos demográficos, já voltaram, para além de retirar, agora inclusive querem promover o aumento das famílias. Ainda antes, eu tinha dito há um bocadinho, mas já que fala na ciência, algo muito interessante tem acontecido nesta última década, é que de facto as grandes descobertas científicas têm virado os cientistas de cabeça para baixo. Ou seja, nós temos visto alguns filósofos, cientistas, cosmólogos, a começar a colocar em cima da mesa a possibilidade de um criador. Exato. É um tema muito interessante e eu acho que é um tema que esteve sempre presente e é um tema que estará sempre presente. Por uma razão que, ao fim e ao cabo, é o princípio da própria ciência, que é o princípio da causalidade. Quando eu digo que o mundo surgiu por acaso, eu estou a refugiar-me na irracionalidade. A racionalidade obriga-me a encontrar uma razão, e uma razão suficiente. E essa razão suficiente que explica tudo é aquilo que nós, de facto, chamamos Deus. Não é? É suscetível de uma demonstração científica? Não.
não é? Mas é suscetível de uma demonstração racional, isso sim, e por isso mesmo, não é? Quer dizer, é óbvia essa constatação. Se eu tenho um livro, eu posso não saber quem é que escreveu esse livro, pode não ser sequer o nome que está lá dito como sendo o autor, pode ter sido muitas pessoas a escrever aquele livro. Há uma coisa que eu não tenho dúvida, é que alguém escreveu aquele livro. Acha que de alguma forma isto também vai demonstrando o amadurecimento do cristianismo, e não só, e de outras, da visão teística da existência, uma vez que, e como mencionou a Inquisição há pouco tempo, não gostámos nada de descobrir que afinal a Terra não era o centro do universo. Acha que este amadurecimento do cristianismo também é importante? Sem dúvida, sem dúvida. Quer dizer, não é por acaso que um dos nomes, não é, que Jesus Cristo escolhe para si mesmo é o de verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E diz-nos que a verdade nos fará livres. Não é? Por isso é que o papel do cristianismo sempre foi no desenvolvimento da cultura. Por isso mesmo foi a Igreja que fundou as universidades. Não é? E hoje mesmo, estamos no século XXI, há um observatório astronómico no Vaticano. E não é para o Santo Padre ver a Deus, porque não se vê pelo telescópio. Muito bem. Mas sempre houve essa preocupação e esse conhecimento pela verdade. Porque a verdade só nos pode fazer bem. Nós nunca devemos ter medo da verdade. É verdade, desculpa a redundância, mas houve momentos em que o cristianismo era confrontado com verdades científicas que, de alguma forma, destruíam mitos e tradições que tinham milénios, não é? Sim. Mas sabe que quando há oposição entre a verdade e a fé, ou entre a ciência e a fé, das duas uma, ou não é ciência ou não é fé. Pronto, assunto encerrado. É ano jubilar, e qual é a importância então deste ano? Há dois tipos de jubileus na Igreja Católica, os chamados jubileus ordinários e os extraordinários. Os ordinários costumam acontecer no ano 0 de cada novo século, no ano 25 e no ano 50 e 75. Não é? Portanto, como estamos em 2025, este é um ano jubilar ordinário. Isso não quer dizer que um Papa possa estabelecer um ano jubilar extraordinário, então não obedece a nenhum tipo de requisito. Tem que ver com uma tradição muito antiga que já os judeus praticavam. De vez em quando havia um ano de perdão geral, em que, por exemplo, as dívidas eram remetidas, em que aqueles que tinham perdido, por exemplo, os seus bens por consequência, sei lá, do jogo, de alguma dívida que tinham contraído, tinham a oportunidade de reaver aquilo que antes lhes tinha pertencido, e também de apaziguamento nas próprias relações sociais, que às vezes deixavam levar um pouco pelo princípio da força, que nem sempre é o mais justo e o mais correto. O jubileu tem, sobretudo, um sentido de remissão da pena devida pelos pecados, coisa que talvez hoje em dia não seja muito óbvio do que é que se trata, porque o fato da formação cristã também não abunda, mas quando nós cometemos alguma ofensa a Deus, há, por assim dizer, duas consequências imediatas. Uma que é a culpa, ou seja, a responsabilidade que o sujeito assume por ter praticado esse ato, e depois também a pena que é anexa a essa culpa. Ou seja, se eu, por exemplo, agora chegasse aqui e partisse este estúdio, não é? Com certeza que as pessoas a quem pertence em todos estes bens ficariam muito zangadas comigo. Não é? Eu poderia, com certeza, pedir desculpa, não é? E provavelmente teriam a gentileza de me perdoar, não é? Mas isso não me eximiria de pagar as despesas, não é? Que o arranjo daquilo que eu tinha estragado deveria cobrir. Portanto, aqui é um pouco a mesma coisa também. Portanto, uma coisa é a culpa, e a culpa pode ser perdoada em sede de confissão sacramental, e outra coisa é a pena devida por esses pecados, que é remetida totalmente no ato do batismo, mas depois nas confissões posteriores não necessariamente. E daí a possibilidade de receber aquilo que se chama a indulgência plenária. Plenária quer dizer que remete toda a pena devida por esses pecados já perdoados quanto à culpa. Isto é importante porquê? Porque às vezes podia-se pensar
como já houve ocasiões em que a Igreja indulgenciava, por exemplo, a esmola, pensar que então a pessoa está a comprar o seu perdão. Não, isso nunca pode acontecer. É sempre necessário o reconhecimento da própria culpa e é sempre necessário passar pelo sacramento da penitência. Agora, a boa obra que significa, de facto, dar uma esmola, como pode ser outra obra qualquer de caridade, é suscetível de ser beneficiada com uma graça especial que a Igreja atribui nestas ocasiões. A penitência não pode ser, no fundo, colher aquilo que nós próprios semeamos, ou seja, não estamos livres de que aquilo que semeamos dê fruto, por assim dizer. Costumas dizer isso, não é? Quer dizer que o pecado traz consigo a sua penitência, não é? Quando eu me zango com alguma pessoa, mesmo que eu esteja convicto disso e não queira fazer as pazes com aquelas pessoas, eu também sofro, não é? Essa raiva e esse ódio que eu permito que esteja no meu coração. Sem dúvida. Mas também há uma culpa e também há uma penitência que essa terá que ser por mim cumprida, não é? Então, e sendo ano de jubileu ordinário, há alguma diretiva da Santa Sé? Vão-se realizar algumas atividades diferentes? Sim, concretamente em Roma, não é? Estão já previstas muitas celebrações jubilares. Geralmente essas celebrações tendem a congregar um público específico, não é? Por exemplo, os jovens, ou as crianças, ou os doentes, ou os padres, ou os religiosos, ou os missionários, ou os profissionais da comunicação social, etc. Que também são ocasiões de catequese, e de uma catequese especializada, tendo em conta aquilo que é específico a essa porção do povo de Deus. Mas durante todo o ano, qualquer pessoa que vá a Roma e entre pela Porta Santa e cumpra com as outras exigências para poder lucrar a indulgência, que é de facto confessar-se, é? Comungar, rezar pela pessoa em intenções do Santo Padre, e também não ter nenhum afeto ao pecado, não é? Ou seja, não consentir em nada que sabe contrário àquilo que é a vontade de Deus, pode receber essa indulgência. Também nas dioceses, também há templos onde essa indulgência pode ser lucrada igualmente. Quando o Sr. Padre fala em afeto ao pecado, o que é que isso significa? Eu recordo-me de ler um livro de um autor em que ele era cristão e vivia a sua vida nos princípios cristãos e, no entanto, ele assumia que, por exemplo, sentia atração a pessoas do mesmo sexo, só que ele marcava a diferença entre a ação e aquele sentimento que ele tentava combater e gerir. Portanto, quando falamos de afeto... Sim, de facto, é uma pergunta muito interessante e, de facto, é necessário distinguir aquilo que é a tentação e aquilo que é o pecado, não é? O pecado não é necessariamente uma ação exterior, não é? Também pode haver pecados de pensamento ou de desejo. Mas o pecado pressupõe sempre o consentimento. Não é? Se não há consentimento, não há pecado. Não é? Mesmo que haja um desejo muito forte. Quer dizer, se eu tenho hoje o desejo violentíssimo... De partir o estúdio. Exato, a queimar isto. Para usar a sua comparação de há pouco. Exatamente. E se eu rejeito isso no meu coração, digo, não, isso é disparate, não, seria uma coisa deslocada, estaria a tirar-se cá trabalho a muitas pessoas, estaria a causar um dano económico grande, um meio de comunicação social que faz muito bem e tudo isso. Bom, não há pecado, não é? Se eu por acaso dissesse, por acaso é uma boa ideia, vou ver se hoje venho cá com um bidão de gasolina e espalho por aí. Mesmo que eu depois me arrependa, o consentir já quer dizer que incorri nesse pecado. Não é? Daí a diferença entre sentir e consentir. Eu não tenho culpa daquilo que eu sinto, mas tenho culpa naquilo em que eu consinto. Não é? Posso sentir-me profundamente apaixonado por uma pessoa, por exemplo, que está comprometida, não é? E eu próprio estou comprometido, portanto não posso fazer,
isso não é pecado, não é? Porque é uma coisa que eu estou a sentir, não é? Mas se eu consinto, então aí sim, já há falta da minha parte, porque estou a ir contra um compromisso que eu assumi e eventualmente também não estou a respeitar a outra pessoa naquilo que é a sua vida. Como também no sentido contrário, eu posso sentir um ódio violentíssimo contra alguém que me acaba de insultar, por exemplo, não é? E isso não é pecado que eu sinta, mas eu não posso querer isso, não é? Eu não posso consentir, eu não posso aceitar isso. Eu tenho que compreender que não posso ter esta atitude, eu tenho que compreender aquela pessoa e tenho que amar. Aliás, o amor aos inimigos é uma característica muito própria da caridade cristã. É, sim, senhor. Muito bem. E nesse sentido, o Papa nomeou recentemente uma mulher como prefeita de um dicastério muito importante e creio que é a primeira vez na história que tal acontece. Qual é a leitura que o senhor padre faz desta decisão do Papa? Sim, é algo surpreendente, de facto, que levanta algumas questões. Porquê? Porque, de facto, os cardeais que são prefeitos dos diferentes dicastérios, que são mais ou menos os ministérios do Papa, não é? São personalidades que participam, de algum modo, no poder de jurisdição do Santo Padre. Embora eles não governem por si próprios, mas participam um pouco do poder de governo universal que o Papa tem. E, portanto, há canonistas que questionam se, de facto, na medida em que é uma participação do poder de jurisdição do Papa, se pode ou não ser partilhado por uma mulher, neste caso. Não tanto por ser religiosa, a questão de ser religiosa não é absolutamente relevante para este efeito, mas por ser mulher, uma vez que o poder jurisdicional na Igreja está unido ao sacramento da ordem, que assim é exclusivo, não é, em relação aos homens, e porque se entende que assim foi a vontade de Cristo, que é o fundador da Igreja, uma vez que ele tinha com ele 12 homens que o acompanhavam e que ordenou sacerdotes, a quem deu o poder de renovar o sacramento do seu corpo e do seu sangue, e tinha também algumas santas mulheres, que eram até melhores que alguns daqueles homens, não é? A quem não deu esse poder. Portanto, entende-se que esta distinção é fundacional e, portanto, não pode ser quebrada, não é? Mas há um consenso, eu creio que há um consenso alargado na Igreja de que a Igreja não pode discriminar a mulher, mas também a sua promoção não passa pela sua clericalização, não é? Ou seja, há muitos campos em que a mulher pode e deve estar presente na vida da Igreja, não é? Sem necessidade de lhe impor um paradigma, digamos, que é um paradigma masculino ou que é um paradigma clerical. Não é? Mas Sr. Padre, quando olhamos para a Bíblia e olhamos, por exemplo, para o avanço do Evangelho no primeiro século, entra na Europa através de Lídia, as mulheres são absolutamente essenciais para levar o Evangelho, por assim dizer. Jesus declara-se ressurreto primeiro a duas mulheres. Exatamente. Durante a sua crucificação, Jesus preocupou-se sim com a humanidade, mas depois virou-se para o João: olha, está aí a tua mãe, cuida dela. De alguma forma, a mulher tem um papel absolutamente basilar no Evangelho. Sem dúvida, sem dúvida. E isso está muito claro, não é? E até o Evangelho, por vezes, utiliza expressões, quer dizer, poderiam ferir um bocadinho a nossa sensibilidade. Por exemplo, quando se fala de Marta e Maria. O Evangelho diz: Jesus amava Marta e amava Maria e amava o seu irmão Lázaro. Não se diz apenas que gostava delas ou que as tinha ao seu serviço. Não, era uma relação de fato muito intensa. O próprio episódio com Maria Madalena é um quebrar da ordem social e religiosa da época absolutamente único. E sabe que há uma coisa muito curiosa, acho que talvez até seja a maior manifestação, se me permite a expressão, do femininismo de Deus, é Maria, mãe de Jesus, não é? E repare que, naquela altura, uma mulher ou dependia do pai ou dependia do marido. Maria era uma rapariga nova, devia ter 15, 16 anos, não mais, mas casada. E o anjo com quem é que vai ter?
não vai ter com o marido, vai ter com ela. E ela decide por si própria. Nem sequer dá conhecimento, nem pede o consentimento daquele que era o seu marido, que era São José. Ou seja, Deus entende que é ela que decide a sua vida, é ela que escolhe o que é que há de fazer, não? E não precisa de consentimento de ninguém, nem aprovação de ninguém. Mesmo quando era casada com uma pessoa tão santa como São José. Né? Mas isto indica um enorme respeito pela mulher e como lhe foi dado à mulher o papel decisivo na história da nossa salvação, não é? Porque dela dependia que o Filho de Deus encarnasse ou não, não é? E isso foi dado. Não é? Mas eu acho que é interessante que Deus distinguiu o homem e a mulher sem estabelecer uma hierarquia. Não podemos dizer que o homem é mais inteligente, nem podemos dizer que a mulher é mais afetiva. Há homens mais inteligentes que algumas mulheres, e há mulheres mais inteligentes que alguns homens, e há homens mais afetivos que algumas mulheres, e há mulheres mais afetivas que alguns homens. Isso é evidente. Não há uma igualdade de natureza e de dignidade também. Mas há um modo diferente de cada um deles realizar aquilo que é a sua missão. Qual é a missão da mulher? Ser mãe. Qual é a missão do homem? Ser pai. Eu não posso pedir a uma mulher que seja pai, nem posso pedir a um homem que seja mãe, não é? A maternidade e a paternidade pode ser vivida na Igreja de muitos modos diferentes, não é? Embora, infelizmente, na sociedade atual, ou de algumas décadas para cá, temos assistido a verdadeiras mulheres que têm que ser mães e pais dos seus próprios filhos, claro. Porque os homens com quem se casaram só são homens cientificamente falando, exatamente. De resto, nada mais. Exatamente. Mas eu acho que, e de facto, porque ainda agora tive a ocasião de reler umas declarações muito bonitas e muito, diria até, provocadoras, Santa Teresinha do Menino Jesus, porque ela diz: eu sinto em mim a vocação de sacerdote, eu sinto em mim a vocação de missionário, eu sinto em mim a vocação de profeta, eu sinto em mim a vocação de mártir, não é? Ela não diz vocação de sacerdotisa, diz sacerdote, não diz uma mártir mulher, não, mártir, o profeta. E ela até expressa uma certa atitude de divisão interior, sem saber exatamente qual é o seu caminho, o que é que ela deve fazer. E depois ela conclui de uma forma, de facto, que me parece excelente e que me parece uma boa resposta a esta pergunta e a este tema em geral. Eu, sendo o amor na Igreja, sou todas essas coisas. Não é? E, curiosamente, ela que nunca saiu do seu convento em Lisieux, no norte de França, é a padroeira das missões. Ela que não foi missionária em sentido estrito, porque nunca saiu dali. Não é? Mas com a sua oração, com o seu sacrifício, ela, de facto, foi missionária. Não é? Porque ela, de facto, esteve em todos esses lugares. E não querendo, obviamente, criar nenhum tipo de polémica consigo, de qualquer forma, mas não creio que... E isto diz-se, e eu tenho que assumir isto, há pessoas que preferem não dizer isto em público, mas a maior expressão de amor que possa ser comparável a Deus é o amor de uma mãe por um filho. E a Bíblia depois diz-nos que Deus é amor. Logo, não eventualmente estará o amor deslocado de posições onde se podem tomar algumas decisões importantes depois para a restante Igreja, Sr. Sim. Quer dizer, eu acho que Deus é amor, não é? E acho que não podemos confundir o amor com nenhum sexo, não é? Quer dizer, Deus está para além da distinção dos sexos. Deus não é masculino nem é feminino, não é? E o amor de Deus é total, não é? Mas é curioso, por exemplo, que o amor de Deus muitas vezes manifesta-se também de uma forma que nós até, se calhar, hoje diríamos que é mais feminina do que masculina. O Antigo Testamento diz isso. Ainda que a mulher esqueça o seu filho, eu nunca te esquecerei. Portanto, Deus compara-se com o amor da mãe e diz que o supera. Não é? E a parábola do filho pródigo, se reparar, não é? O comportamento do pai, que não é um comportamento de um pai, que é um comportamento de uma mãe. Não é? Quando ele está a chegar, a mandar matar logo os melhores animais para comer, fazer, recebê-lo, vesti-lo, tu bem. Exatamente.
pai qualquer, entra lá e tal, e já vamos... Senta-te aqui e vamos conversar. Não voltas a fazer isso, não é? Exatamente. Portanto, de facto, o amor de Deus supera todo o amor humano, não é? Masculino e feminino e tudo isso, não é? Mas Deus quis que o homem e a mulher tivessem caminhos específicos no modo de realizar aquilo que é a sua missão. E, de facto, eu acho que aquilo que caracteriza o amor masculino é ser pai, e por isso não é por acaso que eu sou padre, não é? Padre quer dizer pai. E o facto de eu não ter filhos que tenham sido gerados por mim é para ter maior abertura para aqueles filhos que não têm pai, não é? E para ter essa maior capacidade. Como também, hoje em dia já não se utiliza, mas muitas vezes antes o nome das religiosas era madre, não é? Sim. Que era mãe, não é? Que era mãe. E quantas madres não foram mães daqueles que não tinham quem os acolhesse, como por exemplo, Santa Teresa de Calcutá e tantas outras. Não é? Eu sei, o Sr. Padre faz parte, de facto, de uma associação ou de uma vertente da Igreja que é mais tradicionalista, que mantém mais, talvez, os ensinamentos iniciais da Igreja Católica. Creio que há o receio, como tem acontecido, e eu já vi, por exemplo, em algumas igrejas anglicanas, de que este movimento e este movimento que chamam de progressismo social coloquem verdadeiros paradoxos nos púlpitos e nas congregações. Bom, eu não sou tradicionalista, embora preze, como qualquer católico, a tradição. Alguém distinguia a tradição do tradicionalismo, dizendo que a tradição é a fé viva dos mortos e o tradicionalismo é a fé morta dos vivos. Não sei se a expressão é exata ou não, mas creio que na Igreja tem que haver alguma abertura e tem que haver algum respeito também pela sua tradição e pela sua história. São Mateus, no capítulo 13º, diz que o escriba instruído é aquele que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Algumas pessoas acham que tudo o que é antigo é velho, né? E deve ser deitado fora. Não me parece que seja uma atitude correta, mas também há quem diga que tudo o que é novo não presta, e também não é verdade. Há coisas novas que são boas e que devem ser mantidas e que devem ser conservadas. Portanto, eu acho que é sempre importante encontrar aí um equilíbrio. Sabe que em relação a isto que me perguntava, quando os anglicanos, por exemplo, abriram a possibilidade de ordenações femininas e já têm pastoras e já têm até bispas, não é? Isso gerou uma saída em massa até de pastores. Mais de 1000 pastores anglicanos abandonaram a comunhão anglicana e muitos deles pediram ser recebidos na Igreja Católica, não é? Portanto, às vezes, aquilo que pode parecer um progresso, no fundo, está a afastar aquela comunhão cristã daquilo que é a sua origem, daquilo que é a sua tradição, está a descaracterizá-la e a levar que outras pessoas procurem, longe delas, essa identidade. Mas, neste momento, chegamos, inclusive, a ver congregações LGBT com pessoas que são ordenadas e que são claramente pessoas que têm relacionamentos com pessoas do mesmo sexo. Sim, quer dizer, nós, pastores, não é, estamos, obviamente, abertos a todas as pessoas para todas ajudar, não é? Independentemente daquilo que cada uma delas possa sentir. Mas está muito claro qual é o caminho pelas quais as temos que levar, que é o caminho da virtude. Se essas pessoas quiserem seguir esse caminho, encontram em nós certamente uma ajuda. Se não quiserem seguir esse caminho, então, se cá não fará muito sentido a sua relação com a Igreja. Mas não acha que aquilo a que estamos a assistir é uma tentativa de moldar Deus àquilo que eu quero viver, ou ao estilo de vida que eu quero viver? Exato. Mas aí está, eu acho que a Igreja é importante também nesse sentido, né? Quer dizer, a vontade de Deus não é aquilo que eu quero que se faça, a vontade de Deus é aquilo que for a vontade de Deus, não é? Algumas coisas sabemos qual é, porque foi revelada, outras coisas não sabemos, mas temos que ser nós a adequar-nos àquilo que Deus quer e não impor a Deus aquilo que nós desejamos. Muito bem. Então, relativamente à questão do ano jubilar, uma das coisas que também é importante nós, de alguma forma, entendermos é que a religião parece
cada vez mais importante e apresenta-se cada vez mais, mais como um dos portos estáveis e seguros nas sociedades onde a economia não dá resposta, os partidos políticos não dão resposta, os diferentes sistemas de governação não dão resposta. Sim, não sei se já chegámos a esse ponto, não é? Tenho algumas dúvidas, ou seja, não sei se hoje em dia a maioria das pessoas pensará assim e procura na religião uma resposta que não encontra noutros âmbitos da sociedade. Temo que não, talvez esteja assim. Ainda não se sente isso? Acho que ainda não. No número das congregações e nas... Não, eu acho que não. Pelo menos na Europa, de facto, Europa, exatamente, a Europa está... enfim, há um certo declínio, de facto, da vida religiosa, e porque isso com manifestações também ao nível das vocações, das instituições da Igreja, em geral, tem menos gente. Aliás, Bento XVI tinha dito isso, que a Igreja do futuro, na Europa, será uma Igreja mais minoritária, não é? Mas talvez também de cristãos mais fervorosos, uma vez que já não será uma religião de massas, que muitas vezes isso também tende a criar uma... A burguesar os comportamentos. Não, sem dúvida, sem dúvida. Não é assim em todo o mundo. Em África, por exemplo, está a crescer o número dos católicos, creio que na Ásia também, mas na Europa creio que não, nos Estados Unidos e no Canadá também suponho que a tendência é outra. Mas eu acho que sim, que chegaremos lá, que chegaremos a essa conclusão de que, de facto, a ciência, a técnica, o bem-estar, o dispor, não é? Não são suficientes, não é? Não são respostas válidas, sobretudo quando nós enfrentamos situações que são situações limite. Ainda hoje de manhã, por exemplo, estive num funeral, não é, de uma pessoa de família, diante desta realidade, das duas uma, ou nos entregamos à dor e renunciamos a compreender e aceitar, ou então temos que ir pelo caminho da fé, porque é o único caminho que nos abre uma porta de esperança e de compreensão para este tipo de acontecimentos. E Sr. Padre, para finalizar, temos 3 minutos e meio, sensivelmente, olhando para aquilo que são as propostas de Cristo para a nossa vida, continua a ser o chamado que faz mais sentido, que inclui amar os inimigos, que inclui respeitar o próximo, que inclui dar a outra face. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é impossível alguém conhecer Jesus Cristo e não sentir apaixonado por Ele e pela sua vida, não é? Até humanamente, repare que aquilo de que acusavam os fariseus a Jesus é muito simpático, porque diziam que era glutão e bebedor, que é o que se quer num amigo. Um amigo que não bebe e que está de dieta é uma desgraça. Mas há quem diga, em contrapartida, que se ele realmente transformou a água em vinho, então não tinha só 2 amigos, tinha que ter mais. Exato. Felizmente não se deu muita publicidade a esse facto para evitar. Mas, de facto, é impressionante, não é? Quer dizer, até mesmo pondo de lado o aspecto sobrenatural, que é o mais importante, sem dúvida, não é? Porque ele é o caminho da nossa salvação, da nossa redenção. Mas, mesmo humanamente falando, não há nenhuma outra personagem em toda a nossa história, né, tão admirável e tão desejável e tão digna do nosso amor e do nosso afeto. De facto, aqueles 12 homens eram pessoas que amavam profundamente a Jesus, porque o conheciam. Se nós não o amamos profundamente, seguramente é porque não o conhecemos. E se calhar, às vezes, algumas pessoas até se afastam dele, porque aquilo que conhecem é uma caricatura dele, que não o torna tão desejável de ser seguido e ser amado. Mas isso são os perigos de vivermos a nossa fé de forma proxy, ou seja, de colocarmos em alguém a figura que só pertence a Cristo. Não é? Exatamente, eu acho que é muito importante irmos aos textos, não é, do Novo Testamento, aos textos do Evangelho, porque é aí que, de facto, temos, não é, a resposta e uma leitura sem preconceitos dessa realidade seguramente criará em nós também o desejo de seguir de perto essa vida tão entusiasmante. Muito bem. Sr. Padre Porto Carreiro, muito obrigado por ter estado aqui connosco uma vez mais. Peço perdão se alguma pergunta foi mais intrusiva, de alguma forma, e garanto que
surpreenderia-me se você conseguisse fazer alguma coisa ao estúdio. Isso é que me surpreenderia. Aí é que era algo sobrenatural não que você conseguisse. Muito obrigado. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um programa. Já sabe, pode rever esta e outras conversas subscrevendo o canal do YouTube do Isto é o Povo a Falar. Vá lá, clique no sininho para receber a notificação sempre e quando fazemos o upload das conversas que temos com os nossos convidados. Resta-me agradecer a sua participação e recordar que amanhã estamos de volta para mais um programa, mais um convidado e mais uma excelente conversa. Com certeza. Boa noite, até amanhã. Muito obrigado.